Boa noite a todos que estão presentes aqui no templo, você que está acompanhando a gente pela internet, YouTube, Facebook, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Nós ficamos felizes porque o Salmo 139 nos diz que o Senhor, o nosso Deus, ocupa todos os lugares e todos os espaços. Então, o mesmo Deus que está aqui presente conosco é o mesmo Deus que está presente na casa de cada um dos nossos irmãos, porque Ele enche toda a terra. Então, se você às vezes se sentir um pouco sozinho, eu estou meio sozinho, pede que você vai poder sentir a presença de Deus, o amor e o favor de Deus, assim como Davi sentia e nunca se sentia sozinho também. Meu nome é Luiz Carlos, para quem não me conhece, eu sou pastor e sou missionário de missões nacionais, e eu tenho um trabalho voltado com pessoas que estão, digamos, eu costumo falar que estão em condomínios fechados. E esses condomínios fechados são, às vezes, recebem um outro nome chamado de presídios. Mas não deixa de ser um condomínio fechado que essas pessoas estão vivendo e estão morando lá também, não é verdade? Porque o pecado dessas pessoas não é diferente do pecado daquelas pessoas que moram em outros condomínios. Então eu costumo chamar que são condomínios fechados, espalhados pelas nossas cidades, certo? E dentro do tema proposto, o pastor Silvano me passou essa semana, a gente vai conversar e falar um pouquinho sobre conexão, e a gente vai falar sobre missões nessa noite, sobre contribuição, para a gente investir no campo missionário, e nós queremos que você faça parte disso. O vídeo que a gente acabou de assistir do pastor Eduardo Arantes, eu tenho certeza e convicção que Deus quer envolver você em alguma área ministerial, ou seja, dessa igreja local ou de uma igreja que você frequenta. Tá? Eu queria pensar o seguinte, quando a gente fala sobre membro, eu estava pensando sobre isso e chegou a dar algum problema na minha cabeça tentando entender. Aquelas pessoas que não contribuem financeiramente, aquelas pessoas que não dizimam, que não ofertam dentro da igreja que frequentam, podem ser chamadas de membros da igreja? Eu fico pensando e entendendo que o fator de não contribuir é um direito daquela pessoa que não é membro. Mas aquela pessoa que é membro, quando eu entendo essa palavra membro, eu entendo que ela está dizendo, eu participo da visão dessa igreja. O apóstolo Paulo diz para a gente em Romanos capítulo 12, versículo 5, Paulo vai dizer assim, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Eu penso, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e não porque eu sou pastor, eu sou isso porque eu sou dependente do Senhor, e eu faço isso como uma gratidão a Deus. E eu entendo que todos aqueles que são membros devem sim ser participantes, não somente frequentando, mas participando ativamente, inclusive financeiramente falando também. Quem escreve esse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo, se nós formos e entendemos a palavra de Deus, ele é o maior escritor da Bíblia. Ele escreveu 13 livros que estão no Novo Testamento. E Paulo está dizendo que nós somos ligados um ao outro. Por exemplo, eu tenho um corpo, eu tenho um tronco. Os meus pés agora estão dando sustentação para o meu tronco inferior e para o meu tronco superior. Os meus pés estão contribuindo para o todo. Então não há como uma parte do membro não contribuir para o todo. Senão ele cria gangrena, ele morre. Eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre essa questão da contribuição, sobre essa questão de a gente poder dizimar e participar da obra de missões. Provérbios capítulo 3, versículo 6, é um texto muito conhecido. Quem escreveu esse texto é Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus. Ele escreveu o livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Eclesiastes, escreveu o livro de Cantares e tem alguns salmos que também é da sua autoria. E Provérbios capítulo 3, versículo 6, na sua sabedoria, Salomão deixa uma dica para a sua vida, para a minha vida. Você que acompanha a gente pela internet, ele diz o seguinte, reconhece o Senhor em cada um dos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor em cada um dos teus caminhos. Eu não sei até onde você chegou até aqui na tua vida, eu não sei qual o status que a tua vida está, mas Salomão dá uma sugestão para você nessa noite.
Ele diz: reconhece o Senhor em cada um dos seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Eu queria pegar com você alguns exemplos de homens que reconheceram Deus na sua vida, através da sua vida financeira. Abraão, começa lá em Gênesis capítulo 12. Quando você lê a Bíblia em ordem cronológica, você vai ler a Bíblia de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Depois você vai ler o livro de Jó inteiro. Depois você vai começar a ler Gênesis capítulo 12. Você vai perceber que no contexto do livro de Jó, e tanto no contexto da vida de Abraão, não há deuses, não há uma sociedade politeísta na vida desses homens. Tanto que lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chega e fala para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo. Era uma sociedade politeísta. O que Abraão faz? Abraão pega a sua esposa Sara, pega o seu sobrinho Ló, e eles vão embora do meio da sua família. Quebram um ciclo e vão embora. O que acontece é uma coisa muito interessante. Abraão começa a ficar próspero porque Deus começa a abençoar a vida dele, e ele começa a comprar as coisas porque Deus vai o abençoando. E ele é tão abençoado que Ló, o seu sobrinho que está caminhando junto com ele, começa a ser abençoado. Quando você é abençoado por Deus, o que acontece? Você começa a abençoar quem está ao teu derredor. Acontece que cresce tanto, fica tão próspero Abraão, que tanto Ló também fica. Os empregados de ambos começam a ter suas discussões, suas brigas. Então aí Abraão fala: vamos nos separar, que vai ser melhor assim. Abraão fala para Ló: escolhe um lugar que tu vai e eu vou para o outro. E Ló pega e escolhe na direção de Sodoma e Gomorra. Tinha umas árvores, tinha lago, enfim. Visualmente falando era melhor. E Ló vai para aquele lugar e Abraão vai para um outro lugar. Acontece que aonde Ló está, alguns reis se reúnem e vão e atacam aquele lugar, sequestram aquelas pessoas, e Ló está dentro desse pacote, são sequestrados e são levados. Alguém foge e vai e explica para Abraão: olha, sequestraram o teu sobrinho, ele estava no pacote. Abraão junta 318 homens e vai resgatar o seu sobrinho. E quando ele está voltando, Gênesis capítulo 14, versículo 20, tem dois encontros que Abraão tem. E o primeiro encontro que ele tem é com Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: Melquisedeque falando para Abraão: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Voltando da batalha. Depois tem um outro encontro. Ele encontra com os reis de Sodoma e Gomorra. E os reis de Sodoma e Gomorra falam para Abraão o seguinte: pode ficar com tudo, pode ficar com os despojos que você conquistou. Só nos devolva, por favor, os nossos familiares, as pessoas. E Abraão diz o que para ele? De jeito nenhum, de forma alguma, de maneira nenhuma. Eu não quero nenhum cadarço, nenhuma pulseira que seja tua. Eu não quero que com o passar dos anos, com o passar da história, você venha dizer: eu ajudei Abraão a ficar rico. Não quero nada. Você tem só que pagar a diária dos soldados que lutaram e que batalharam. Mas eu não quero nada teu. Reconhece o Senhor em cada um dos seus caminhos. Há um outro autor que eu amo nas Escrituras Sagradas, acredito que você deve conhecer, já ter ouvido falar, um menino que foi resgatado do Nilo chamado Moisés. A história dele começa lá em Êxodo. E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 22, 23 e 24, vai dizer que o povo de Deus estava orando para ser liberto do Egito. Deus chama Moisés, levanta Moisés, e Moisés começa então a trazer o povo. Isso é relatado nos livros de Êxodo, Levítico e Números. E começa aquela travessia pelo deserto. O que ocorre é que a primeira geração vai morrer no deserto. Porque duvidaram do Senhor, reclamaram do Senhor a caminhada inteira. Eu amo ler a Bíblia, eu fico assim, às vezes eu escuto algumas pessoas falarem para mim, dizer o seguinte: pastor, ler o livro de Levíticos é muito chato, é muito repetitivo, o livro de Números repete, é didático. O pecado tem que ser trabalhado, tem que ser tirado.
O povo, mesmo sendo testemunha ocular de vários milagres no Egito, mesmo assim o povo continuava pecando e pecava cada vez mais. A Covid está aí para nos provar. Mesmo no meio dessa pandemia, as pessoas continuam pecando, continuam errando. E voltando para Moisés, quando ele chega lá no livro de Deuteronômio, aquela primeira geração já morreu, somente 2 pessoas iriam entrar na terra prometida, nem Moisés vai entrar na terra prometida. Só 2 pessoas vão entrar, Josué e Calebe. Porém, antes de Moisés morrer, ele vai explicar a lei para essa geração nova, de 20 anos para baixo. E é o livro de Deuteronômio. E Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 17, diz o seguinte... Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 17 e versículo 18, vai dizer o seguinte para nós: não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Reconhece o Senhor em cada um dos seus caminhos. Ofertar, dizimar, na minha opinião, é um ato de fé e crer que Deus vai suprir. Eu já escutei pessoas falando a seguinte falácia, para mim tentando explicar por que não era dizimista ou não contribuía com alguma oferta. Vamos imaginar o seguinte, que você ganha os R$600 que o governo está lhe dando hoje. Com R$600, digamos, você vai dar R$60 de dízimo, vai sobrar 540, você pega 40, dá de oferta e você fica com R$500. Aí, o que a gente pensa? Não, mas eu não tenho como. É muito pouco, eu não posso dar, ofertar, dizimar. Aí você fala assim, não, mas quando eu estiver ganhando mais, eu vou então dizimar e eu vou ofertar. Vamos imaginar então que você pense num salário de R$3.000, por exemplo. Quando alguém fala que por causa que ganha 600 não pode ofertar ou dizimar, e quando tem R$3.000, digamos, porque se você ganha 3.000, você vai dar então 300 de dízimo, digamos que você dê R$50 de oferta, exemplo fictício. Eu tenho dificuldade em acreditar nessa equação quando alguém me fala sobre isso. Primeiro, eu tenho que ser grato a Deus por R$1 que eu ganho. Se eu ganho 600, foi Ele que me deu. Se eu ganho 3.000, foi Ele que me deu. Então a primeira questão é reconhecer Deus em cada um dos caminhos. E depois, se uma pessoa é seduzida por causa de R$60 não ser o dizimista, você quer me dizer que aqueles R$300 não te seduzirão mais ainda? Eu acho que vai seduzir muito mais. Vamos imaginar o dia que você estiver ganhando lá, quem sabe, R$10.000 e você terá que dar, por exemplo, R$1.000 de dízimo. Isso não te seduzirá muito mais do que os R$60? E quando Deus está trazendo o povo lá do Egito e voltando para Canaã, e lembre-se que aquela terra de Canaã era do povo de Deus, porque foi comprada por Abraão. O povo está voltando para a sua terra. Em Levíticos capítulo 5, versículo 7, Moisés vai dizer o seguinte para nós: se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, uma como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Se você não tiver um boi perfeito, não tiver um bezerro perfeito, você vai poder pegar um passarinho, pegar uma rolinha, uma pombinha e vai trazer oferta para Deus. As pessoas não podiam se apresentar diante do Senhor sem nada nas mãos. Isso era um prazer que se tinha, não era uma lei. Tem um texto de Jesus que eu acho fantástico, Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus capítulo 25, versículo 21 vai dizer assim para nós: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Jesus fala o seguinte: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Jesus não chama servo bom e fiel que foi fiel somente no muito, mas você foi fiel no pouco.
Eu fiz 2 faculdades para ser pastor, eu fiz uma com ênfase pastoral e fiz uma com ênfase em exegese. Eu gostei muito de estudar grego e hebraico, eu fui tentar brincar um pouco com o grego aqui, desse texto. E a palavra pouco no grego é oligos, eu não sei onde é que fica o acento aqui, mas a palavra pode ser limitado aqui. E eu fiz uma tradução aqui, inclusive, quando você estuda as línguas originais, diz que quanto a tradução for mais feia, mais fiel ela é. Eu coloquei assim um texto: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel quando estava limitado momentaneamente. Eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso são palavras de Jesus. Seja fiel no pouco. Ele sabe o que está acontecendo. Nós acreditamos na palavra de Deus. Já houve momentos na história muito mais problemáticos de dificuldade do que Covid. Antes usávamos o diabo como desculpa para muitas coisas. Hoje temos a Covid para justificar. Mas o meu Deus é soberano sobre todas as coisas. E se Ele escolheu abençoar Abraão no meio do deserto, no meio do nada, Ele pode abençoar você. Só que você tem que ser fiel, conforme Jesus está dizendo aqui. Você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre muito. E o nosso contexto aqui não é de troca. Nós já somos ricos. O Espírito Santo de Deus mora e habita dentro de nós. Eu costumo pensar o seguinte, que quem quer pode, quem não quer nunca vai poder. Queria pensar com vocês um outro personagem da Bíblia que mexe muito comigo. Eu fico lendo e eles ficam me desafiando, fico tirando do meu eixo de conforto. E esse é Davi. Eu coloquei aqui, dizimar, ofertar, muitas vezes é sacrificar a própria vontade. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 18. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 18, eu queria fazer um pano de fundo rapidinho aqui sobre Davi. Salmo 23, versículo 1, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E o que o texto está falando é que não falta nada porque ele tem Deus. O Salmo 91, a partir do versículo 1, Davi vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Então, portanto, Davi tinha bens materiais, e portanto, Davi tinha assim uma segurança militar, ele tinha homens que cuidavam, mas há 2 textos que mostram claramente que a sua confiança financeira estava em Deus e não nas suas posses e nos seus bens. E a confiança de Davi não estava no exército que cuidava e estava ao redor dele, mas estava em Deus. Eu queria falar isso para vocês, que nós vamos ler 2 textos que vai ter esse pano de fundo. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 18, vai dizer o seguinte, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se, Ornã viu o anjo. Esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome-o, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Talvez muitos de nós, quando Ornã falou isso, eu vou dar tudo, falar, aleluia, glória a Deus, eu não preciso dar nada.
Mas você que é casado, que tem o seu cônjuge, está chegando o dia dos namorados, você vai dar um presente aí, seja você para sua esposa ou você para o seu esposo. Já imaginou se o teu cônjuge descobre que você ganhou o presente que você deu para ele ou para ela? Vai se sentir bem? É óbvio que não. E por que Deus se sentiria bem de ganhar algo de Davi que não custou nada para ele? Eu fico preocupado às vezes quando na igreja a gente doa as coisas. Eu tenho uma roupa lá em casa rasgada e vou dar para alguém. Joga fora, queima. Que tipo de semente você está lançando? O que você vai colher se você dá uma roupa velha para alguém? Ofereça a Deus algo que te custe. Davi abre mão da sua própria vontade. Eu queria ler com vocês agora aqui 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 15. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seguinte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram para Davi. Mas ele se recusou a bebê-la, em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a sua própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas proezas dos 3 principais guerreiros. Quanto custa um copo d'água? No mercado, 75 centavos, 99 centavos? Não sei. Se você estiver descendo para Santa Catarina, para a praia, travou ali a BR, uma água vai custar, sei lá, 3, 4, 5 reais se você estiver naquela fila parada. Se você estiver na praia lá e não levou água, custa 10 reais um copo, uma garrafinha d'água. Essa água aqui, qual que é o valor dessa água? Quando eu penso em vontade da carne, de comer e de beber, me lembro de Esaú, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Ele chegou com tanta fome do campo, o cara estava tão vazio, estava tão oco, com tanta fome, que ele nem pensou no que ele negociou naquele momento. E quando Davi pega essa água, o que ele faz? Ele abre mão do seu desejo, da sua carne e oferece isso a Deus. É oferecer em sacrifício ao nosso Deus. É isso que ele faz. O Davi oferece. Um outro texto de Davi aqui, último texto para a gente pensar nessa noite, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, Davi faz uma oração fantástica, tremenda. Se você não tiver nada para fazer nesse momento de pandemia, além de assistir as séries HBO, Netflix, sei lá vai ler a Bíblia. Olha que texto lindo e fantástico. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10, vai dizer assim, Davi, para nós. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, ó Senhor de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, poder, glória, majestade, esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. A gente falou de Paulo, a gente falou de Salomão, a gente falou de Moisés, Jesus, falamos de Davi. Chegou a minha vez de fazer história, chegou a sua vez de fazer história.
Agora, papo sério, eu aprendi isso com os meus irmãos lá do presídio, umas linguagens. O bang é louco, a chapa vai esquentar. Não, papo é sério, é reto. Você se seduz por causa de R$50. Eu conheço várias pessoas que são dizimistas, que são ofertantes. Eu nunca vi ninguém ficar pobre porque é dizimista. Eu conheço todos os meus amigos, irmãs e irmãos, membros do corpo, que são dizimistas, que ofertam, felizes. E aqui dou I'm so sorry para os desigrejados, que não frequentam a igreja e vêm com um monte de falácia para cima de mim. Não vão sair na foto de missões. Não participam. Como o pastor estava falando agora há pouco, que o pastor Silvanir. A alegria que nós temos através da ABC, entregando cestas básicas, podendo ajudar pessoas que estão carentes nesse momento. É uma alegria nossa, nós somos membros, nós somos corpo. E queria terminar com o último texto de Davi, dizendo, lá no Salmo 37, 25, ele diz o seguinte: eu já fui jovem, hoje eu estou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca. E eu penso que essa questão sobre grana é uma questão de beabá da escola bíblica dominical. Quando eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entregaram suas próprias vidas e falaram para o rei, nós não vamos fazer o que você está pedindo. Se Deus vai livrar a gente ou não, isso é uma questão dele, mas saiba você, o que depender de nós, racionalmente falando, nós não iremos servir e não iremos fazer aquilo que você quer. Homens e mulheres que estavam dispostos a dar a sua própria vida. Eu queria lembrar para você uma coisa muito importante, minha irmã, meu irmão que está aqui presente, você que está assistindo a gente pela internet. Tudo que você tem, o teu salário, tudo quem está dando é Deus. Não se iluda, não se engane, não se deixe seduzir. Vamos orar? Você que está aqui, queria que você baixasse a cabeça, fechasse os olhos. Você que está em casa aí acompanhando a gente pela internet, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Nós pregamos o evangelho, não é de barganha. Nós não estamos para aqui, isso. Eu só queria falar uma coisa para você. Deus precisa alcançar todas as pessoas. Ele quer alcançar todos. E se você não se deixar usar, Deus vai achar outra pessoa. Não perca essa oportunidade de fazer parte do reino de Deus, inclusive com a sua vida financeira. Nós plantamos igrejas dentro de presídios. Essa moça que está frequentando o pequeno grupo multiplicador lá, junto com o Eduardo Arantes, foi alcançado dentro de uma unidade prisional. Nós temos tantos ministérios acontecendo na igreja. E a gente pode acelerar um pouco mais a velocidade. A gente pode ir mais longe. Nós temos o pastor Caio que está na Itália. A gente pode alcançar outras nações. É só a gente orar para o espírito de pandurismo sair do coração de alguns. Meu Deus, muito obrigado por essa oração que a gente acabou de ler aqui com Davi. Como é que a gente pode te dar, de devolver alguma coisa se tudo é teu? Tudo vem de ti, tudo parte de ti. E o dinheiro cai nas nossas mãos para a gente provar. E o Senhor fala, quero ver o que está no coração de vocês. Então, meu Deus, em nome de Jesus, se alguém que está ouvindo a gente pela internet agora, alguém que está aqui, que ainda não é dizimista, que não oferta, não há barreiras. Deus tem mais poder para abençoar do que qualquer praga. Ele fez cair maná no deserto. Ele fez sair água da rocha no deserto. E basta a gente acreditar, Ele vai fazer acontecer. Ele é o Deus que colhe onde nunca plantou. É o Deus dos impossíveis. E a maior barreira que teria que ser transposta não era a falta de dinheiro, era a morte. E essa Ele pôs no bolso também. E ressuscitou. Pai, não deixa que as minhas irmãs, que os meus irmãos sejam enganados. Não deixa, Pai, se seduzirem por causa de dinheiro. A alegria, o prazer que a gente tem de contribuir, de fazer parte, é impagável. Não são valores monetários, mas é o amor de Cristo que nos constrange, conforme Paulo diz. Pai, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Se há alguém, Deus, que fala, eu não estou conseguindo contribuir por questão financeira,
Que essa pessoa se lembre daquela viúva, deu poucas moedinhas, mas deu. E que se lembre da palavra de Jesus: servo bom e fiel, você é fiel no pouco, e sobre muito eu vou colocar você. Como o pastor Silvanir orou agora há pouco, se há pessoas desempregadas, que essas pessoas dêem um passo de fé acreditando que o Senhor vai abrir a porta, porque se o Senhor abrir, ninguém fecha. Em nome de Jesus, não deixe o povo desanimar por causa dessa Covid, porque eu tenho mais forças para me animar com o teu amor do que com as perseguições e as provas, porque o teu Espírito Santo tem habitado em nós, tem sido a nossa segurança, nosso penhor eterno. Em nome de Cristo, para a glória de Cristo e para o nosso bem-estar que nós oramos, Deus. Amém, Senhor.